Fala galera, hoje a gente vai parodiar a música do Zé Neto Cristiano, Amigo Taxista. E o conteúdo histórico são as grandes navegações e o período pré-colonial do Brasil. Alô, aqui é Portugal, tô querendo navegar, precisando de uma rota para nas Índias buscar. Cravo e canela são as chamadas especiarias, contornando toda a África com as minhas companhias. E aqui fala a Espanha e também quero meu espaço. Tratado de Tordesilhas definiu o meu pedaço. O continente americano eu que descobri. Agora todos querem uma colônia aqui. Faz parte do mercantilismo. Portugueses e espanhóis vão defender seus territórios do inimigo. Portugal instala feitorias na parte do litoral. Faz parte do período pré-colonial. Explorar o pau-brasil e riquezas naturais. Vendem na Europa a preços sensacionais. A mão de obra do índio foi explorada, troca por espelhos, escambo na parada. E se não entregasse as riquezas dessas terras, o europeu tomava a base da guerra. E aí galera, gostaram da paródia? Então faz o seguinte, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, comente e dê o like. Vamos começar a nossa explicação falando um pouco de Portugal. Naquele contexto das grandes navegações, Portugal foi o pioneiro entre os países europeus a se lançar ao Oceano Atlântico em busca de um objetivo. O objetivo era chegar até as Índias. E chegar até as Índias para quê? Para estabelecer um comércio das especiarias. As especiarias eram produtos já conhecidos no continente europeu, já existiam rotas há muito tempo que alimentavam o continente europeu dessas mercadorias, rotas terrestres pelo mar Mediterrâneo, e Portugal queria algo novo. No século XV, quando foi o início das grandes navegações, Portugal procurava algo novo. E esse algo novo era contornar o continente africano, beleza? O que a gente chama de périplo africano. Bom, Portugal teve uma primeira conquista em 1415, que foi a conquista da cidade de Ceuta, e Vasco da Gama, no término dessa empreitada portuguesa, chegou até as Índias em 1498. Ou seja, Portugal demorou 83 anos para concluir esse processo de navegação que circulava o continente africano. E nesse processo, a gente tem alguns estabelecimentos de comércio com povos e reinos africanos. Por exemplo, comércio do marfim, comércio também de pessoas escravizadas. Além disso, teve um fato importante que impulsionou o empreendimento português durante a navegação de contorno do continente africano, que foi a conquista da cidade de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano passou a controlar as rotas, as antigas rotas comerciais das especiarias, o que fez que Portugal se incentivasse ainda mais para tentar chegar até o seu objetivo final. Cristóvão Colombo pensava que a Terra era redonda como uma laranja porque sabia que as laranjas são redondas. Na segunda parte da paródia eu falo da Espanha, e no contexto das grandes navegações, a Espanha foi o segundo país a se lançar ao Oceano Atlântico, também objetivando chegar até as Índias. Só que a Espanha, ela pretendeu uma outra rota comercial, diferente daquela que Portugal já estava empreendendo há muitos anos. A Espanha ela teve seu território consolidado em 1492 e no mesmo ano lançou uma expedição liderada pelo genovês Cristóvão Colombo para circunnavegar a Terra e chegar ao seu destino final, que seria as Índias. Circunnavegar porque se concebia Cristóvão Colombo concebia que a Terra é redonda.
E a gente sabe que a Terra é redonda, não é? Pois bem, só que o navegante genovês Cristóvão Colombo não tinha ideia da existência do continente americano. E nessa trajetória, dessa busca dessa nova rota comercial, ele chegou a essas terras também em 1492, ou seja, poucos meses de ter saído da Espanha, ele chegou a essas novas terras, porém acreditando que tinha chegado até as Índias. E quando ele voltou para a Europa, ele reportou que tinha realmente chegado ao Extremo Oriente, né? O que fez com que Portugal e Espanha fizessem novos acordos e reorganizasse a distribuição de divisão do mundo, né? E aí aqui entra aquilo que a gente conhece como o chamado Tratado de Tordesilhas, assinado entre Espanha e Portugal em 1494. O que dizia o Tratado de Tordesilhas? Que a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde se traça uma linha reta que divide uma parte do mundo para a Espanha e a outra parte para Portugal, né? As terras a leste do Tratado de Tordesilhas pertenceriam a Portugal e as terras a oeste do Tratado de Tordesilhas pertenceriam à Espanha. Foi aí que Portugal, né, dentro dessa lógica de colonização dos países europeus, com essa pretensão de que eles poderiam dominar as terras do mundo, Portugal ganhou, né, as terras, alguma parte da terra do continente americano, e que compreendia a parte que ele poderia colonizar, que é boa parte do nosso território brasileiro hoje. Bom, após a assinatura do Tratado de Tordesilhas, Portugal demorou mais uns 4 anos para chegar ao seu destino final, iniciado lá no começo do século XV. Eu falei anteriormente que Vasco da Gama chegou até as Índias em 1498. Após saber, né, dessa notícia de que Vasco da Gama tinha chegado ao objetivo final dos portugueses, a coroa lançou uma outra expedição liderada por Pedro Álvares Cabral. E a esquadra de Cabral, antes de chegar até as Índias para reafirmar, para restabelecer de fato o comércio com as especiarias do Extremo Oriente, passou pelo Brasil em 1500. E esse é o marco, o início da colonização portuguesa aqui nessas terras. Ou a gente pode chamar também de invasão dos portugueses dessas terras, afinal de contas, aqui já viviam milhares de povos há milhares e milhares de anos. Mas admitindo essa terminologia de início da colonização, nós temos divisões do período colonial, né? E uma dessas divisões, a primeira delas, é o período pré-colonial, que tem uma série de características. E a gente pode citar, uma dessas características é a extração do pau-brasil, a relação estabelecida com os povos indígenas, né, através do escambo, em troca de algumas mercadorias, alguns produtos que seriam de serventia dos indígenas, se trocava pela mão de obra desses para a extração do pau-brasil, ou para a captura de escravos, fazendo de escravos outras pessoas de outras tribos, para esses escravizados serem comercializados no comércio europeu ou em outros lugares. Além disso, você tinha expedições portuguesas para assegurar o território, uma tentativa de guardar a costa, né, das praias do novo território, um reconhecimento das novas terras, das riquezas, das potencialidades dessas terras, né? Afinal de contas, o empreendimento português estava mais voltado, né, a menina dos olhos de Portugal era o comércio com as Índias. Então, o território brasileiro, naquela época, ficou um pouco renegado dentro da economia portuguesa, porque era necessário esse reconhecimento, mas também porque os esforços dos portugueses estavam concentrados ou mais concentrados no comércio das especiarias, que era, naquela época, muito lucrativo, né? E outras questões ou outras características que envolvem o período pré-colonial é a instalação de feitorias, que eram construções simples para tentativa de proteger o território ou de armazenar algumas mercadorias para que os navios passassem e levassem essas mercadorias para serem comercializadas lá fora, né?
se alguém se interessar, existe um livro chamado Terra Papagaio, que é um romance, é uma ficção, mas se baseando em alguns personagens reais, alguns fatos reais da história do Brasil, que conta mais ou menos esse período pré-colonial, a relação dos portugueses com os povos indígenas e algumas dinâmicas dos povos indígenas também, né? Uma outra questão que eu falo na paródia é a tentativa de outras nações europeias de tentar colonizar as terras que, na lógica do Tratado de Tordesilhas, pertenceriam à Espanha e a Portugal. E por isso que Portugal, também a Espanha, deveriam proteger os territórios desses inimigos, né, das outras nações europeias. França, Inglaterra, Holanda, que se lançaram depois, digamos tardiamente, nas grandes navegações. E também queriam colonizar territórios, queriam terras para extrair riquezas, queriam terras para povoar, dentro da lógica do mercantilismo. É isso aí, galera. Eu espero que tenham gostado da aula. Novamente eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber notificações, dar like no vídeo e se gostaram da paródia, comentem aí embaixo. Tudo bem?